Então, escolher o tema, ele é suficiente para escrever um artigo, cara? Um artigo científico? Eis a questão, meu querido Arthur. Muita gente, quando vai escrever seus artigos, pensa em tema. E aí, não está errado de pensar em tema. Só que isso, tema não põe mesa, tema não enche barriga, tema não gera artigo, tema não gera TCC, tema não gera dissertação, tema não gera tese. É só uma pequena etapa decisória do que será o artigo, o TCC, a dissertação ou a tese. Então, quando você decide o tema, é só o começo. E aí, o que tem muita gente que vai prometer? Vai prometer artigos, por exemplo, focados em tema. Vamos supor, um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha vida, né, eu estava ainda começando nisso, não tinha produção acadêmica, né, para me ajudar. Então, os primeiros artigos eu escrevi sobre democracia no Brasil. Cara, isso é um tema amplíssimo. Como é que isso vai render um artigo? Definição do tema, cara, é só o começo da jornada. É só o início, é só o ponto de partida. E aí, muita gente, pelo fato de ter decidido o tema, já chega e fala assim, então eu vou escrever sobre isso no meu artigo, no meu TCC, na sua tese. Não. O artigo, ele é uma orquestração de decisões em que o tema é somente uma dessas decisões. E você tem que prosseguir nas suas decisões para você fazer o artigo. Decisões de promessa, decisões de estrutura, decisões relacionadas a método, abordagem. Isso tudo vem dentro desse processo da história de escrita do artigo. Você tem que decidir argumentos, tem que decidir recursos, dados, citações, enfim, uma série de outras decisões que precisam ser tomadas para aquilo de fato ser um artigo, ser um TCC, ser uma dissertação, ser uma tese. E aí, muita gente para no tema, cara. Inclusive para fazer um em 10, para escrever um artigo científico em até 10 horas, não adianta você ficar no tempo. A galera agora está no desafio em 10, lá do programa de produção acadêmica, e uma das fases é justamente a escolha do tema. Mas é uma das fases. Não é o suficiente para render um artigo. Para render um artigo você precisa de muito mais. Tá? Então, respondendo sua pergunta, o tema não enche barriga, né? Ele não é suficiente para a escrita de um artigo. Ele é só um componente decisório de uma orquestração de outras decisões que você também vai ter que tomar para, de fato, escrever o seu artigo, TCC, dissertação, tese, para qualquer outra... Até palestra, né? Meu irmão, tem uma galera que vai dar palestra, vamos supor, democracia no Brasil. Eu posso usar esse exemplo porque eu já cometi esse erro. Como que dá para fazer uma palestra sobre democracia no Brasil? Aí, na verdade, não é a democracia no Brasil. O cara está falando sobre democracia em 2021, em tempos de Covid, e pensando a questão de composição partidária. Então, não é democracia no Brasil. É um recorte muito mais específico. Ele ficou tão focado no tema que ele esqueceu de trabalhar a promessa daquela palestra. Então, é importante a gente, de fato, saber que o tema é só o início de uma cadeia decisória e não o final de uma cadeia decisória.